Vamos continuar estudando o assunto duplicatas descontadas, agora fazendo o exemplo na prática. Na verdade, a gente fez ali somente o lançamento, no momento do desconto da duplicata, mas a gente quer com exemplo prático mostrar todos os passos, fecha com a questão e depois a gente traz aí mais questões para você na lista de exercícios. Lembrando, a gente teve que explicar par de operações com venda com duplicatas, que foi coisa já estudada só para relembrar. A cobrança simples e a cobrança em carteira, né, é algo só para você entender que pode acontecer, quase não é cobrado, mas é importante você entender principalmente as contas de controle ou de compensação que não alteram o patrimônio. E aí a gente finaliza com a questão de duplicatas descontadas, tá bom? Então, empresa aprovados SA, 1º de julho de 20x0. Venda a prazo de mercadorias no valor de 100 mil, conforme duplicata emitida, com vencimento em 31 de agosto de 20x0. O custo do estoque é 40 mil. Desconsidere os impostos sobre as vendas. E aí a gente vai fazer os nossos lançamentos. Fechado? Excelente, bom demais, tá? É importante a gente entender aqui. Então, pessoal, o que é que acontece, tá? E aí nós vamos fazer todos os lançamentos, passo a passo, em todos os momentos. Show de bola? Só para você entender aqui. Então, eu tenho aqui o balanço patrimonial, tá? Da empresa antes da operação, tá? Antes do desconto. Show de bola? Eu estou complementando a questão, beleza? Então, antes, vou até colocar de vermelho. Então, eu tenho aqui esse balanço. Show de bola? Então, aqui eu vou ter o ativo e aqui eu vou ter o passivo, tá? Bancos. R$ 120 mil. Estoque. R$ 100 mil. Estou criando valores, tá? E vamos supor que eu tivesse aqui um PL, tá? Capital social de 200 mil. Beleza? Então eu vou ter o total aqui de R$ 220 mil. Claro, isso, como eu falei, antes do desconto. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer os lançamentos de desconto, tá? Para a gente perceber como isso pode ser lançado. Então vamos lá. Primeiro ponto é que ele me diz que fez uma venda, né, de 100 mil conforme duplicata. Tranquilo. Então, eu vou ter aqui, ó, lançamentos contábeis.
dia 1º de julho de 20x0. Tá bom? Eu vou ter aqui venda, tá? E aí eu debito duplicatas a receber pela venda a prazo, tá? E credito receita de vendas. Show de bola? No valor aqui de 100 mil. Aumenta o ativo e aumenta o PL. Ele me deu o custo do estoque, tá? E eu desconsiderei os impostos. Então, como é que fica? Olha, baixa do estoque. Excelente. Então, eu vou ter aqui baixa do estoque, que o lançamento a gente já estudou, debita CMV, que é custo das mercadorias vendidas, que é uma despesa, e credita estoques, tá? No valor de 40 mil. Tá certo que isso daqui diminui o PL, isso daqui diminui o ativo. Fechado? Beleza. E aí, pessoal, a gente vai fazer o quê? Os lançamentos no Razonete, tá? E também, né, o balanço. Então, aqui eu vou deixar para o livro diário. E aqui eu divido. Show de bola. E o que é que eu tenho? Olha, eu vou criar aqui os razonetes. Primeiro, o que eu já tinha no balanço, ó, bancos e estoques. Eu tinha bancos no valor de 120 mil, saldo inicial. Eu tinha estoques com saldo inicial de 100 mil. Tá? E eu tenho o capital social. Beleza? Que são 220 mil. Beleza? Pronto. E nós vamos fazer o lançamento. Aqui era o saldo inicial. Aí eu tenho debita, duplicados, receber, credita, receita de vendas. Que 1, 2, 3. Debita, duplicatas a receber. Tá certo? No valor de 100 mil, lançamento 1. Credita a receita de vendas. R$ 100.000. Lançamento 1. Tá? Debita CMV. 40 mil. Lançamento 2. E credita aqui, ó. Estoques 40 mil.
lançamento 2, ficando um saldo de 60 mil. Beleza? Então, fizemos todos os lançamentos. E vamos também monitorar, vamos fazer desde o lançamento do momento da duplicata, desde a venda até o vencimento da duplicata. Então, aqui, eu vou colocar aqui o meu, né, balanço patrimonial apenas na parte do passivo. Show de bola? Apenas na parte do passivo. Ok? E aí eu vou ter duplicatas descontadas. Menos juros apropriados. Daqui, tá? A gente vai já começar a fazer os lançamentos. Pronto. Aí qual é o próximo passo, Felipe? Olha, nós vamos fazer aqui o desconto da duplicata, tá? Eu fiz a venda, aí eu quero fazer o desconto da duplicata. Então, desconto da duplicata. Ele vendeu, já precisou ir no banco pegar o dinheiro. Então, lá no dia 1º de julho de 20x0. Para facilitar, meus amigos, nós vamos fazer aqui considerando, né, o nosso estudo. Vamos supor que o banco cobrou aqui uma taxa de juros simples. Beleza? De 10% ao mês, tá? Os juros, então, serão de quanto? Olha, pessoal, como ele fala que o vencimento ele é dia 31 de agosto, claro, geralmente utiliza juros compostos, é 2 meses depois. Mas para facilitar o nosso entendimento, não se preocupe. Só mais para a gente fazer lançamento, depois, na hora das questões, vocês vão perceber como é que funciona. Mas basicamente, se eu tenho 2 meses, de 1º de julho a 31 de agosto, tá certo? Show de bola? Os juros vai ser 10% vezes 100 mil, vezes 2, porque são 2 meses. Eu já sei que eu vou pagar 20 mil de juros. Então, o que é que vai acontecer? Olha, ele chegou lá no banco e disse, banco, eu tenho uma duplicata de 100 mil, estou precisando de dinheiro. O vencimento sai daqui a 2 meses. O banco, opa, vou te cobrar 10% ao mês. Juro altíssimo, tá, pessoal? Mas só para questão de entendimento. Isso não existe, na verdade, na prática. Então, ele cobrou 20 mil. Ah, Felipe, então 100 mil, ele desconta 20, entrega para a empresa 80 e vai receber no futuro 100 mil, tá bom? Vai receber no futuro. Beleza? Show de bola. Então, como é que vai ficar aqui o lançamento na empresa? Aprovados. Tá aqui, ó. SA, tá? Que é o lançamento 3, momento do desconto
da duplicata. Show de bola? Dia 1º de julho de 20x0. Eu vou debitar bancos, tá? Qual o valor, Felipe? 100 menos 20, ó. 100 do título, 100 mil, menos 20 que foi descontado de juros. Então, aqui vai dar 80 mil, isso aumenta o ativo. Aí surge uma obrigação, debita duplicatas descontadas R$100 mil, que isso aumenta o e a diferença, pessoal, eu debito juros a apropriar, tá? Que é a diferença de 100 menos 80, que isso diminui o passivo no 20 mil. E aí, ao longo do tempo, assim como ocorre no empréstimo, eu vou apropriando o resultado da despesa segundo o regime de competência, que considera o fato gerador e não o pagamento. Então, depois de um mês, no final de julho, a empresa, né, teve um custo, um gasto de um mês de juros. No final de agosto, eu tenho mais um mês aí de gasto. Fechado? Bom demais. Ok, então, nós vamos aí fazer esses lançamentos. Lembrando, tá? Se você observar aqui, essa conta, ela é uma conta retificadora do passivo. Tá? Aqui eu tenho um fato permutativo. Tá bom? E aqui, se você observar, o meu ativo aumenta no mesmo montante do passivo. Então, vamos ter que colocar aqui, né, as nossas informações nos razonetes. Então, lançamento 3, eu vou debitar bancos, 80 mil. Eu vou creditar duplicatas descontadas, 100 mil. E juros apropriar 20 mil. Tá? No valor aqui de... Eu tive 80 mil, 20 mil e 100 mil. Beleza? E aí, pessoal, olha lá, ó, no dia... Se você observar no dia 1º de julho de X0, eu vou ter duplicata descontada de 100 mil menos juros apropriados de 20 mil. Ou seja, tem um valor aí, né, de 80 mil. Por quê? Porque ele só recebeu 80 mil. Então, em tese, nesse dia, no dia da operação, ele tem aí um débito de 80 mil. Fechado? Show de bola? Então, é isso que a gente tem. Beleza? Primeira informação importante que a gente vai reiterar depois. No momento do desconto da duplicata, eu não dou baixa em duplicata sem receber, porque ele não recebeu o dinheiro do cliente que ele vendeu a prazo. Ele recebeu do banco, e o banco, caso no vencimento não receba do cliente, a empresa que descontou a duplicata vai ter que pagar.
Então, não dá baixa em duplicados receber, na verdade, cria uma dívida para a empresa, que é uma operação que se assemelha ao empréstimo, com uma garantia da duplicata. E eu não contabilizo despesa de juros ainda, porque não ocorreu o fato gerador, não passou ao longo do tempo. Então eu tenho algo a apropriar. Como eu já sei quanto é, eu já reconheço isso, e isso reduz o meu passivo. Isso reduz o meu passivo. Pronto. Com o passar do tempo, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou fazer os lançamentos mês a mês, tá? E aí, eu vou começar com o quê? Olha, eu vou fazer aqui o lançamento 4, que é no dia 31 de julho de 20x0. Eu vou ter que fazer essa apropriação da despesa de juros. Então, eu vou fazer uma apropriação da despesa de juros, tá? Então, eu coloco aqui 10% vezes 100 mil é 10 mil, porque é os juros de um mês. É 10% ao mês, vezes 100 mil, 10 mil. Então, como é que eu faço o lançamento? Olha, eu vou debitar a despesa de juros e vou creditar juros a apropriar. Tá bom? No valor aqui de 10 mil, isso diminui o PL e acaba aumentando meu passivo. Eu vou explicar por quê, tá? Eu vou explicar por quê. Então, eu vou criar aqui mais razonetes, tá certo? Vou deixar aqui preparado. Eu vou ter despesa de juros, no valor de 10 mil, lançamento 4. E eu vou ter juros a apropriar, né? Eu vou creditar juros a apropriar em 10 mil, lançamento 4. Que isso vai dar 10 mil. Show de bola. Olha aí. E aí, claro, o que é que acontece, pessoal? Olha, lá no dia 31 de julho, tá? A duplicata descontada continua 100 mil, a dívida. Só que agora meus juros apropriados só é de 10. Por quê? Porque ele ganhou 10 mil. Vejam que, olha, apesar de eu diminuir, presta atenção, que muitas vezes confundem, ó. Eu diminui a conta de juros apropriar retificadora do passivo. Tinha 20 menos 10, ficou 10. A conta de juros apropriar, ela diminuiu. Mas o meu passivo, ele foi aumentar. Porque quando eu diminui menos 10 aqui, 100 menos 10 ficou 90, então 80 aumentou para 90. Tá bom? Para 90. Fechado? Beleza. O que é que vai acontecer? Agora eu vou o quê? Eu vou lá no outro mês, dia 31 de agosto de 20x0. O mesmo lançamento, pessoal. Apropriação de juros. Show de bola?
Eu debito despesa de juros, tá? E credito juros a apropriar. Beleza? De novo, 10 mil, porque é juros simples. Se fosse juros compostos, seria 10 mil. Deixa eu ver o valor. Mas a gente continuou aqui, convencionou isso para facilitar o entendimento. 10 mil. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá no Razonete, tá? E faço aqui os lançamentos, certo? Então, eu vou, ó, mais 10 mil, porque é dentro do mesmo ano. Lançamento 5, tá? Ficando aqui o valor de 20 mil. E aqui eu credito 10 mil, lançamento 5. Beleza? Pronto. O que é que acontece? Lá no dia 31 de agosto, no dia 31 de agosto de X0, isso antes do pagamento, tá? Aí agora eu tenho uma dívida de 100 mil, porque os juros já foram apropriados, tá? Apropriados. E aí o que é que acontece? Olha, pessoal, lá no dia, tá? Agora eu vou para o vencimento, certo? Então, agora ele vai pagar ou não. Então, o vencimento, eu posso ter duas situações, tá? Certo? O cliente paga, tá? Ou eu vou criar uma situação, nós vamos considerar que o cliente paga ou que o cliente não paga. Beleza? Show de bola. Show de bola. Pessoal, independente disso, o que é que acontece? Se o cliente paga ou não, tá? O banco quer receber o dinheiro dele. Se o cliente paga, o cliente pagou, o banco recebeu, tá? Se o cliente não paga, a empresa que descontou a duplicata vai ter que pagar. Claro, regra, estou supondo que ela tem dinheiro, tá? Isso é o mais natural. Então, independente disso, pessoal, a conta duplicata descontada vai ser baixada, tá? Eu vou o quê? Eu vou, independente do modelo, tá? Independente do modelo, eu vou encerrar a conta duplicata descontada, que é natureza credora, é uma dívida, então eu vou debitar duplicata descontada no valor de 100 mil. Eu vou debitar duplicata descontada no valor de 100 mil. Só que quando o cliente paga, pessoal, vejam, a empresa ela já recebeu o dinheiro, ela já recebeu 80 mil antecipado. Então ela não vai mais receber dinheiro. Quem recebeu foi o banco. Os seus 80 mil que entregou para a empresa, mais 20 mil de juros. Então o crédito vai ser o quê? Olha, se a duplicata receber que a empresa tinha direito, o cliente pagou, então ele não tem mais aquele direito. Então, quando o cliente paga, nós vamos creditar duplicatas a receber no valor de 100 mil, tá? E se o cliente não paga? Se o cliente não paga, quem vai pagar é a empresa. Então, ela vai creditar a conta bancos no valor de 100 mil, tá? Só algumas observações, pessoal. Primeiro, olha, pode acontecer de o cliente não pagar e como o banco vai continuar cobrando, né, aquilo, pode ser que
eu tenho a cobrança de taxas bancárias, que são despesas. Então, você vai ver alguns exemplos que tem isso, tá? Outro ponto importante. Quando o cliente não paga, o que é que vai acontecer? A conta duplicatas a receber continua na empresa. Show de bola? Continua na empresa. O que agora, quando eu digo continua na empresa, essa conta duplicatas a receber aqui, ó. Tá? Ela continua na empresa. Até ele ter aí o recebimento ou da baixa o crédito considerado incobrável. Tá bom? Então, pessoal, nós vamos considerar agora que o cliente o quê? Que o cliente pagou. Opa! Se o cliente pagou, como é que vai ser aí o meu lançamento? Tá? Aí eu vou debitar duplicatas descontadas, 100 mil. Lançamento, tá? 6. Encerrou. E eu credito duplicados a receber 100 mil, lançamento 6. Tranquilo? Então vejam que no dia 31 de agosto de X0, depois do pagamento, tá? Isso daqui deu 0. Tranquilo? Bom demais? Pronto. Só para a gente fechar com chave de ouro, pessoal, tá? Para a gente fazer o nosso balanço e depois ir para a questão. Olha aqui. Em 31 de agosto de X0, tá? Eu vou ter aqui meu ativo e meu passivo, tá? O banco, ó, o banco agora tem 200 mil. Ok? Banco 200 mil, estoque 60. Então, bancos 200 mil, estoques 60 mil. Eu não tenho, tá? Passivo. Eu tenho um capital social de 200 mil. Então, eu vou botar aqui, ó, PL. Capital social de 200 mil. Tá bom? E o que é que tá faltando, Felipe? Porque aqui tem 260, aqui só tem 200. Tá? Desculpa, 220 mil, né? Tá faltando apurar o resultado. Tá bom? Então, nós vamos apurar o nosso resultado. Aí eu não vou fazer lançamento no livro diário, tá certo? Aqui, ó, livro diário, eu não vou fazer lançamento, só vou fazer aqui direto nos razonetes. Beleza? Então, eu vou criar o ARE, que é a apuração do resultado do exercício. Eu vou aqui, ó, debitar o 7, 100 mil. E eu credito aqui 100 mil. Aí aqui, ó, 40 mil, lançamento 8, credita. Tá? 20 mil, lançamento 8, credita. E aí eu coloco aqui 60 mil,
lançamento 8. 100 menos 60 vai dar 40 mil, tá? Aí depois eu apuro o meu lucro, né? Então eu vou botar aqui, ó, 40 mil lançamento 9, tá? E aqui eu crio a conta lucros acumulados, que eu vou creditar uma conta patrimonial lucros acumulados. Eu coloco aqui, ó, lucros acumulados, 40 mil, que isso vai dar 260 mil. Beleza? Então, 260 mil, fechamos aí o nosso balanço. Então, todos esses aí são os passos para chegar no resultado. Vamos fazer uma questão para finalizar, tá? Questão aí boa. E aí, claro, eu vou utilizar o método Felipe, é para resolver a questão, não é para ficar perdendo tempo, tá? Lembrando, no momento do desconto da duplicata, eu não dou baixa em duplicatas receber, eu não reconheço despesa de juros. Eu debito pela entrada do dinheiro bancos ou caixa, credito a dívida pelo valor da duplicata descontada e a diferença serão os juros apropriados, que retifica a dívida no passivo. Ao longo do tempo, eu vou apropriando o resultado dessa despesa, debitando a despesa, creditando os juros apropriados, e no vencimento ele pode pagar ou não. Independente disso, eu vou debitar duplicatas descontadas. Se ele paga, eu credito duplicatas receber. Se ele não paga, eu credito a conta bancos. Uma empresa vendeu em março de X0 60 mil em estoque para recebimento em 90 dias. A empresa descontou as duplicatas no banco, que cobrou juros de 5 mil pela antecipação. Assinale a opção que indica os lançamentos contábeis a serem feitos pela empresa no momento do desconto da duplicata. Olha, primeira coisa, pessoal, no momento do desconto da duplicata, eu não dou baixa em duplicatas a receber, tá? Eu não tenho despesa financeira, tá certo? Então, só com isso, eu já sei que o gabarito é letra E de esforçado. Eu debito a entrada de recursos pegando o valor da duplicata menos os juros, 60 menos 5. Lembrando que ele descontou essa duplicata total, tá? Eu credito a duplicata descontada, que é a dívida pelo valor total, e a diferença eu jogo no resultado como juros a apropriar. Beleza? Então aí ficou bem claro, bem tranquilo para você.